Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Realização da TV Brasil e da TV Câmara, com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Ver TV discute aqui toda semana o papel da televisão na sociedade brasileira. E você é sempre o nosso convidado. Um programa de TV tentou fazer graça à custa de pessoas vítimas do autismo. Um desrespeito inusitado, mesmo para o nível de alguns programas da televisão brasileira. A emissora reconheceu o erro, pediu desculpas e abriu uma nova discussão. Como a TV trata as pessoas com algum tipo de deficiência? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com os nossos convidados. O Fernando Cota, que é coordenador da CORDE, a Coordenadoria para a Inclusão da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. A Carla Maia, jornalista e atleta paraolímpica. E o José Edmilson, que é vice-presidente da Federação Brasileira de Intérpretes de Libras. Eu quero agradecer muito o fato de vocês terem aceito aqui o nosso convite e gostaria de convidá-los para assistirmos juntos uma breve reportagem do Carlos Molinari sobre o tema de hoje. Vamos ver. Quantas vezes você já parou para assistir uma televisão sem som? Pois é assim, vendo somente as imagens e tentando interpretar o que está na telinha, que os surdos mudos vivem. A programação raramente exibe aquela janelinha no canto direito, onde o intérprete traz as informações para os portadores dessa deficiência. Marisa tem essa função na TV NBR, interpreta discursos oficiais. Sabe a importância do espacinho que lhe é dado. Afinal, é filha de pais com deficiência auditiva. A língua de sinais ela é espaço visual, não é como a nossa oral auditiva. Precisa se ver. E a televisão é o melhor meio de comunicação para surdos. Apesar do espaço quase nulo à pessoa portadora de deficiência nas emissoras, a TV Brasil exibe semanalmente o Programa Especial, que mostra que eles podem e devem viver uma vida normal. A apresentadora é a cadeirante Juliana Oliveira e a repórter Fernanda Honorato é portadora da síndrome de Down. E hoje estou no Saara para conversar com as pessoas, ritmo de Copa do Mundo chegando. Vou fazer algumas comprinhas para torcer por nós, os jogadores da seleção brasileira. De 4 em 4 anos, o espaço concedido pelas emissoras de TV vem aumentando quando o assunto são os Jogos Paralímpicos. Praticamente desconhecidos do público no início do século XXI, hoje não há quem não torça para o sucesso dos brasileiros. A cobertura inclui transmissões diretas pelos canais de esportes e comentários nos principais telejornais. Diferente eu não sou, tá? Eu me chamo Antônio Tenório da Silva. Eu prefiro ser comum, prefiro ser mais um Silva. Carla, já que terminamos este VT com cenas das Olimpíadas ou das Paralimpíadas, eu queria começar com você lembrando que na última Olimpíada nós fizemos um programa exatamente tratando dessa mesma questão aqui, um Ver TV, do qual você participou. E naquele programa nós fizemos referência ao programa especial, que também foi mostrado aqui um trechinho da TV Brasil, e a partir daquele programa, o programa especial acabou mudando um pouco e se tornando acessível, né, a todas as pessoas com alguma deficiência. Ele já era bem acessível, né? Só que na época a Juliana, eu lembro que ela comentou que o programa, ele, para as pessoas com deficiência auditiva, que ele era acessível por meio das legendas. Só que nem toda pessoa que tem problema de audição ela é usuária do português, né? Até o José pode até falar bem disso. E aí tinha uma pessoa, um intérprete de Libras aqui no momento, que falou, explicou para ela que as pessoas tinham essa linguagem mais visual, as Libras, e a partir daquele momento ela colocou no programa e ele se tornou completamente acessível. Quer dizer, agora ele está acessível a pessoas também que tinham aquele problema. Para ver como é que é importante essa discussão na televisão, né? Acabou havendo uma mudança em um programa de televisão que já era voltado para pessoas com deficiência, ficou mais acessível e mais fácil para as pessoas acompanharem, as pessoas que tinham essa limitação auditiva. São satisfações que o Ver TV traz para todos nós, né? De repente a gente tem essas informações que a partir deste programa, desta discussão, a gente consegue aprimorar algumas coisas na televisão brasileira. Já que você citou, José, eu queria que você contasse um pouco como é esse trabalho que as pessoas que não têm
a proximidade, né, com o trabalho de Libras, às vezes ficam até querendo saber como é que as pessoas conseguem entender, as pessoas que têm a deficiência conseguem entender aquela linguagem, dizer, qual é o esforço que está sendo feito e também outra coisa, dizer, como é que a televisão está abrindo espaço, né, para essa linguagem. Muito bem, é um prazer estar aqui no programa Ver TV. E a língua brasileira de sinais, é assim que ela é chamada, a língua brasileira de sinais, é uma língua reconhecida pelo Estado brasileiro como meio de comunicação das comunidades surdas que vivem em nosso país. Ela é uma língua de uma modalidade gestual-visual, ou seja, ao contrário da língua portuguesa, em que a gente recebe pelo ouvido as informações e transmitimos informações pela fala, a língua de sinais, nós recebemos as informações pelos olhos, através dos sinais, e transmitimos as informações pelas mãos, por meio das sinalizações, dos sinais. Dessa forma, a acessibilidade para as pessoas surdas, ela é propiciada a partir de tirar barreiras no âmbito da comunicação. Né? Já não é o mesmo caso das pessoas cadeirantes. As barreiras são arquitetônicas. Sim. Para as pessoas surdas, são barreiras no âmbito da comunicação. E o intérprete de língua de sinais, ele é o elo ou o intermediador entre as comunidades ouvintes falantes de línguas orais, auditivas, e as comunidades surdas falantes de línguas gestuais visuais, e no nosso caso aqui no Brasil, da língua brasileira de sinais. Então esse é o trabalho que os intérpretes fazem e essa é a língua que tanto esses intérpretes como a comunidade surda utilizam em nosso país. No VT de abertura nós mostramos uma profissional que tem familiares com deficiência auditiva. É necessário um convívio próximo com essas pessoas ou pessoas sem nenhum contato podem se profissionalizar como intérpretes? Ter contato com um familiar, ter um familiar ou ter contato antecipado com a comunidade não é pré-requisito. A língua brasileira de sinais ela é como a língua inglesa. Para que você aprenda ela, você pode ingressar em um curso de língua de sinais, que é oferecido por inúmeras instituições em todos os estados hoje do nosso país, e ingressar os seus estudos no domínio e na proficiência da língua inicialmente. E, posteriormente, aqueles que querem se tornar um intérprete de língua de sinais podem ingressar em cursos mais específicos de formação profissional que capacitam esses intérpretes e formam intérpretes de língua de sinais. O Ministério da Educação oferece também, como forma de reconhecimento daqueles que trabalham nessa área, anualmente o Exame Nacional de Proficiência em Uso, Ensino e em Tradução e Interpretação, que é o chamado ProLibras, que ocorreu inclusive essa semana em todas as capitais brasileiras. Só para concluir esse início de conversa aqui com você, é literal a transcrição, ou a interpretação de quem está falando? Quer dizer, a pessoa que tem a deficiência consegue ter uma explicação, ter uma tradução total daquilo que está sendo falado, ou tem algumas limitações? Eu fico como curiosidade apenas. Essa curiosidade, na verdade, ela não permeia apenas a tradução e a interpretação da língua de sinais. Ela permeia a tradução e a interpretação de qualquer língua, uma vez que línguas são muito próprias de comunidades e de culturas. Então, quando a gente fala de inglês e português, a gente pode encontrar certas similaridades, mas a gente também pode encontrar muitas diferenças. São diferenças de visão de mundo mesmo, de cultura, entre falantes de uma língua anglo-saxã e de uma língua luso, né, da língua portuguesa. Então, isso ocorre também na língua de sinais. Né? Ela será literal? Não, ela não vai ser literal. Mas ela também não significa que será infiel. Essa dualidade entre fidelidade, né, ou não fidelidade, ela não deve existir quando a gente trata de diálogos entre culturas e entre línguas. Na verdade, entre qualquer língua, entre qualquer cultura, o que a gente tenta fazer são aproximações, são busca pela lealdade ao máximo possível. Mas, naturalmente, isso nunca ocorrerá 100%. Fernando, queria saber, pelo menos inicialmente, né, o que faz a Coordenadoria para a Inclusão de Pessoa com Deficiência do Distrito Federal. Primeiro, é um órgão público do Governo do Distrito Federal, é isso? É um órgão público ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Governo do Distrito Federal e, normalmente, todos os estados possuem um órgão público. Todos os estados possuem algum órgão que deve fazer essa interface das pessoas com deficiência
com os demais órgãos públicos, com as entidades representativas das pessoas com deficiência, as ONGs, o terceiro setor, as associações e as empresas privadas, para que essas pessoas tenham o verdadeiro sentido amplo da acessibilidade, não é? Possam estar presentes no serviço da comunidade, da sociedade de um modo geral. E a relação com os meios de comunicação, não diretamente, mas como você vê essa relação, quer dizer, o tratamento que os meios de comunicação dão para as pessoas com deficiência? Esse é um assunto da maior importância. As pessoas com deficiência, elas precisam que as informações se aproximem delas, que elas tenham acesso a informações. Então, nesse ponto, a televisão tem um papel fundamental. Não é de fazer chegar a informação. Acho que todos aqui devem concordar que um dos maiores problemas das pessoas com deficiência é a falta de informação. E das pessoas de um modo geral. Eu digo em relação às pessoas com deficiência. E nesse fator, nessa situação, a televisão tem um papel fundamental. Vocês da coordenadoria, têm uma relação, quer dizer, o que vocês esperam, né, que tipo de serviços, de tipo de procedimentos podem ajudar as pessoas com deficiência na medida que eles são veiculados pela mídia em geral e pela televisão? Que cada vez mais as informações estejam acessíveis. Que cada vez mais essas pessoas consigam saber quais são os serviços disponíveis, de que forma podem participar de tal programa, ou governamental, ou privado, mas enfim, que as informações consigam chegar a essas pessoas, para que elas possam participar da vida social das cidades. Carla, a Olimpíada, ou a Paralimpíada, ela tem representado, essa é a minha opinião, gostaria de ouvir a sua, tem representado um avanço na discussão das questões referentes às pessoas com deficiência? É um bom momento para ampliar a discussão e o respeito às pessoas com deficiência? Eu acredito que sim, porque o esporte, ele mostra o potencial da pessoa, né? E no esporte paralímpico é o que a gente vê ali, a superação das limitações, o potencial da pessoa com deficiência, o que ela pode fazer, o que ela dá conta. E acho que isso amplifica as outras capacidades que a pessoa com deficiência tem na sociedade em geral. Você particularmente, como atleta também, sentiu isso? Quer dizer, sentiu uma maior conhecimento da sua atividade depois das Olimpíadas, depois que ocorrem os Jogos Paralímpicos? Atividade em relação ao jornalismo? E a atividade também como atleta. Com certeza, né? A visibilidade fica muito maior. É uma pena até que eu acho que a televisão e os meios de comunicação, eles dão muita ênfase no esporte paralímpico apenas na época em que estão acontecendo os jogos. Essa é uma questão interessante. Né? Eu estava apresentando um programa de televisão no Sport TV, que ele ficou no ar durante 2 anos, que mostrava o esporte paralímpico. E eu acho que é um programa muito bacana, porque mostra exatamente isso. Mostra o potencial da pessoa com deficiência. Então, conta um pouquinho o que acontece fora das Olimpíadas, porque as pessoas só se relacionam com pessoas com deficiência como atletas de 4 em 4 anos. Pois é, mas o que acontece é muito treinamento, são competições. O calendário anual do esporte paralímpico, ele é recheado de competições, de eventos, de premiações e é um aspecto que eu acho que às vezes se perde. São histórias muito interessantes, histórias de vivências que superam até assim as dificuldades, superam. Enfim, são histórias interessantíssimas. E você contava isso lá no programa? Sim, nós contávamos, eu e o Renato Petras, que é um jornalista da TV Globo. E é um programa assim que eu acho que só acrescentava a televisão brasileira. Espero que Por que saiu do ar? Por que saiu do ar? Por falta de patrocínio, acredita? Que coisa, né? Por falta de patrocínio. Mas, assim, eu acredito que provavelmente, né, nas épocas de jogos possa retornar essa vontade empresarial de patrocinar um programa que é tão bacana como esse. Ou a TV pública, né? Prestando um serviço para... Pois é, já existe programa especial. Só que hoje na televisão brasileira não existe nenhum programa específico com um tema de esporte para pessoas com deficiência. Esse não existe. E é uma pena porque assim, o Brasil hoje está entre os 10 países, os melhores países no ranking de esporte paralímpico. Há um crescimento assim, latente do esporte paralímpico em termos de medalha, em termos de conquista. E é uma evolução enorme e que eu acho que a televisão e essa cidade só perde se... Então, Carla, vamos aproveitar
esse finalzinho de primeiro bloco e mostrar um trechinho do programa que você está se referindo lá do Sport TV. Vamos ver. Você está acostumado aqui no Sem Barreiras a ver pessoas com deficiência praticando algum esporte. E praticando muito bem. Agora veja só o que acontece quando uma repórter tenta o mesmo. Ademar de Luca Carlini, de 51 anos de idade, começou a praticar o tiro com arco há 3 anos, depois de um grave acidente que o deixou com os membros inferiores paralisados. Infelizmente, meu parapente deu uma vacilada. Eu fui fazer uma curva muito apressada para o lado esquerdo e não teve condições de recuperar o voo. Aí, infelizmente, bati no morro e tive lesão medular na torácica 12. No começo da carreira... Nós voltamos daqui a pouquinho, continuando aqui essa conversa, mostrando também outros exemplos dessa relação entre a televisão e as pessoas com deficiência. O Ver TV volta daqui a instantes. A partir do dia 29 de agosto, a TV Câmara deixa de ser canal 39.2 e passa a ser canal 6.2. Essa mudança acontece em todas as TVs legislativas por determinação do Ministério das Comunicações. Então você não esquece, fica ligado, a partir do dia 29 de agosto, a TV Câmara passa a ser canal 6.2. Nós estamos de volta com o Ver TV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a relação das pessoas com deficiência e a televisão. No primeiro bloco do programa de hoje, nós nos referimos ao programa especial que a TV Brasil leva ao ar aos sábados pela manhã e é apresentado pela Juliana Oliveira. Nós temos um pequeno trecho desse programa e vamos mostrá-lo agora porque diz respeito também ao que já conversamos aqui sobre a realização de jogos entre pessoas com deficiência. Vamos ver o programa especial. Meu nome é Roberto Luiz Veiga Oliveira, eu sou fisioterapeuta e vice-presidente da Associação de Cegos, vice-presidente financeiro da CEREX, Associação de Cegos do Rio Grande do Sul. A Associação de Cegos do Rio Grande do Sul é uma entidade sem fins lucrativos, de assistência social, fundada em 67, há 43 anos, com o objetivo de atender a todos os cegos que vinham para o Santa Luzia, Instituto de Cegos aqui, e que não tinham um destino depois. Passaram pela escola e não tinham um amparo fora da escola. Nós temos o goalball, que é um esporte feito para cegos mesmos. A CEGS é campeã nacional, já foi. Futebol de salão também, futsal. Temos o campeão, famoso atleta Ricardinho, com medalha de ouro nas Paralimpíadas. Temos judô, temos xadrez e atletismo. Tabuleiro de xadrez e cronômetro adaptados para cegos. Meu nome é Valdir de Lima, participo do movimento de pessoas deficientes visuais no Rio Grande do Sul desde 1967, quando fundamos a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul, onde eu fui o presidente fundador. Posteriormente, fundamos a Liga Braille de Xadrez, que transformou-se atualmente na Associação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, ABXDV, onde será disputado o Troféu Nacional de Xadrez para Deficientes Visuais. O xadrez para as pessoas com deficiência visual tem uma série de importantes vantagens. A pessoa cega precisa enxergar com as mãos e precisa desenvolver esta habilidade. 2 tabuleiros de xadrez adaptados, um manipulado por Valdir e um por outro jogador. Valdir conclui a jogada e aperta o botão do cronômetro. Meu nome é Adroildo, eu sou jogador de xadrez há mais de 20 anos. A minha deficiência visual ela é devido à retinose pigmentar, mas levo uma vida profissional e em competições também esportivas na área do xadrez com bom desempenho, imagino.
Já participei de outros eventos a nível internacional, tendo um 4º lugar agora no último torneio na Argentina. E algumas Olimpíadas que já participei também, participei de 3. São Olimpíadas por equipes, né, onde tivemos um bom desempenho também. O xadrez é um jogo que privilegia o raciocínio, o controle emocional e a lógica, né? Ele tem uma capacidade de colocar o deficiente visual em igualdade em situação com uma pessoa que tenha visão dita normal, né? O jogo entre Valdim e Adroildo prossegue. Vendo esse exemplo, me ocorre a importância de um programa como esse para difundir práticas que às vezes são pouco conhecidas. Quer dizer, no Rio Grande do Sul, esse caso específico, há uma entidade, né, que reúne pessoas, que tem uma história e que propicia esse tipo de atividade. Não sei em outros lugares do Brasil como isso chega, né? Agora, as pessoas assistindo o programa, me parece, têm um grande incentivo, descobrem outras possibilidades, não é? Eu posso até falar sobre da minha experiência própria, né? Eu adquiri uma deficiência quando eu tinha 17 anos. Eu não usava cadeira de rodas antes. Então, para mim, tudo foi muito novo. E tem muita coisa que você descobre com a experiência do outro, ou vendo na televisão o que é possível. Eu tenho uma tetraplegia, eu não mexo a mão. E eu não sabia, por exemplo, que eu podia jogar tênis de mesa, que é o que eu jogo hoje, né? E eu fui descobrir isso fazendo... Na verdade, eu não estava assistindo televisão, eu estava fazendo uma matéria para televisão. Fui fazer uma matéria com um atleta e descobri que ele podia amarrar a raquete na mão e jogar, que era permitido pela regra. E aí foi aí que eu comecei a jogar. E essa troca de experiência com os outros é muito importante, e essa divulgação de informação é muito importante. E nós fala... Esse caráter da televisão é indiscutível. Ela repercute na sociedade, né? Isso não seria diferente para as comunidades das pessoas com deficiência. Eu quero destacar a respeito do programa especial que é veiculado pela TV Brasil, que é atualmente na TV brasileira aberta e fechada o único programa com acessibilidade redundante. O que significa acessibilidade redundante? É a acessibilidade que prevê uma política que a portaria 310 do Ministério das Comunicações prevê para a radiodifusão, que prevê a inserção simultânea de audiodescrição para as pessoas cegas, legenda em língua portuguesa por meio do closed caption, a legenda oculta, e a legenda em língua de sinais, ou janela em língua de sinais. Esse é atualmente o único programa da TV brasileira que tem essa redundância. Isso é importante destacar. Mas eu imagino que também deva ser bem dispendioso esse processo, né? Tem a questão do custo, né? Mas é um programa que exige mais recursos. Sim, a produção com certeza vai requerer mais recursos humanos, porque você tem profissionais para a língua de sinais, profissionais para a legenda oculta e profissionais para a audiodescrição. Não são as mesmas pessoas que trabalham em cada uma dessas áreas, né? Mas isso é política pública. Então, o debate já ultrapassou esse da questão dos custos para as emissoras. A gente já está num período onde a TV brasileira já deveria conter mais de 50% do seu conteúdo acessível e, naturalmente, eu imagino que todos aqui assistam TV, já devem ter observado que a gente não tem verdade. 50% aliás, seria de TV bom falar acessível. um pouco sobre isso, né? Há uma lei, já há uma determinação para que esse conteúdo seja colocado, o seu acesso seja facilitado às pessoas. Mas isso não está sendo obedecido? Não, isso não, infelizmente não está sendo observado pelas TVs comerciais, especialmente. A gente já tem visto nas TVs públicas e estatais a presença de intérpretes da língua de sinais. A TV Brasil também vale destacar que tem um jornal específico para pessoas surdas, que é o Jornal Visual. Ele é apresentado todos os dias, diariamente, às 10 para as 7 da manhã. Né? A gente também observa na TV Câmara, TV Senado, a TV Câmara, NBR, TV Senado tem nas suas plenárias. Todas as transmissões têm essa linguagem. Isso, tem a presença da linguagem de sinais. Contudo, não tem a redundância da informação que prevê a lei, que era também de conter a legenda oculta, o closed caption, e a audiodescrição quando necessário para as pessoas cegas. Ou seja, quando a gente fala de acessibilidade na televisão, a gente não pode ver um aspecto da acessibilidade e esquecer que tem os outros. Por isso que tem a redundância, que é para os três ocorrerem ao mesmo tempo. E com o advento da TV digital, isso deveria ser
mais facilmente executável. Né? Mas, como se trata de uma política pública, ela depende, claro, da participação social e da cobrança da sociedade, mas também do interesse do governo e das emissoras de querer executar a acessibilidade. Fernando, como você vê essa questão específica ainda aí, dessa necessidade de você criar mecanismos para que o acesso à TV seja mais fácil? Isso é fundamental. Né? Nós não podemos chegar, não precisamos, queremos não precisar chegar com o mercado do trabalho, inserção da pessoa com deficiência e criar cotas. Né? Isto, nós não podemos chegar a esse ponto. Nós temos que caminhar ainda pelo bom senso, de fazer chegar a informação, da relevância da informação. Então é fundamental que a gente consiga, em todos os sentidos, que o cego, a pessoa com deficiência visual, o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, os deficientes intelectuais, conversar com a sociedade, fazer isso que o senhor está fazendo aqui hoje, não é conversar com essas pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Olha, o que vocês precisam, o que falta na televisão, qual o limite, até que limite que as pessoas com deficiência precisam ser inseridas, necessitam disso, né, desse trabalho. Então é importante, porque a televisão, antes de tudo, ela tem esse trabalho também de autoestima. Claro. Né? Quantas pessoas que viram essas reportagens, por exemplo, foi citado aqui o programa especial, e puxa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso, não é? Então é interessante, eu preciso fazer isso. E a televisão precisa muito disso, precisa muito completar esse campo das pessoas com deficiência no sentido da informação e principalmente da autoestima. Até porque foi criado um mito, e no mundo inteiro, e nesse país não é diferente, de que as pessoas com deficiência não dão conta. Isso é mito mesmo. Que as pessoas com deficiência conseguem sim, desde que tenham acessibilidade, para que possam estar de forma incluída, de forma integral, incluídas nas sociedades e nos programas das sociedades, nos programas das cidades. Olha, nós mostramos um exemplo altamente positivo, que é o programa especial, mas infelizmente, há alguns dias, algumas semanas, nós tivemos um exemplo muito negativo, muito ruim, né? Nós até discutimos um pouco se colocaremos no ar o trecho do que foi veiculado pela MTV, mas resolvemos colocar para mostrar até que ponto, né, um tipo de irresponsabilidade acaba ocorrendo na produção desses programas. Nós vamos colocar aqui um trecho do programa que foi chamado de Casa dos Autistas, né? Eu já disse no início do programa que a MTV se desculpou, inclusive entrou em contato depois da sua direção com entidades que cuidam dos autistas, que têm algum tipo de trabalho nessa área, mas o mal já havia sido feito. Nós vamos mostrar um trecho desse programa. Este foi o primeiro dia na Casa dos Autistas. Fernando, você, além da CORD, tem no núcleo familiar, né, um filho seu com esse tipo de problema, né, autista. Como é que você, como profissional e como pai, né, recebeu um tipo de programa como esse? E depois, que tipo de atitudes as entidades que trabalham nessa área estão tomando para que casos como esse não se repitam? Primeiro, quero dizer que foi muito triste
para as pessoas, para essas famílias principalmente, né? Eu acho que isso vai ficar marcado negativamente na história da TV brasileira, né, em relação às pessoas com deficiência, em relação às pessoas autistas. Mas nós soubemos, pela rede de comunicações, que, lamentavelmente, houve pessoas com autismo e familiares, pessoas, mães, pais, e que viram que se sentiram muito mal, realmente, nesse momento, né? Isso nos faz questionar o limite ético, não é? Desses programas de televisão, né? No caso específico de um programa que se dizia um programa de humor, inclusive. Não é? O que as famílias, as entidades começaram a fazer, as associações no Brasil inteiro, quando procuraram uma resposta para essa situação. Então, no meio jurídico, uma questão, né, na esfera judicial, o que nós podemos fazer para que isso não se repita? Né? E houve um entendimento com a própria televisão para tentar alguma forma de reparação. Né? Como disse, isso vai ficar na história, isso não será apagado, mas buscar alguma forma de reparação, porque, lamentavelmente, essas pessoas, é aquilo que nós estávamos falando, da falta de informação. As pessoas não conhecem quem são as pessoas com deficiência, quem são as pessoas autistas, e pensam ainda que podem retratar simplesmente dessa forma, e que outras pessoas vão achar até engraçado isso. E lamentavelmente isso não é, pois não. E, Fernando, não se trata do aspecto de ser comédia, porque a gente já viu na TV brasileira experiências em propagandas, por exemplo, que utilizaram algum aspecto da questão da deficiência de forma humorística, mas não denegrindo, não prejudicando, não trazendo sensações desagradáveis às pessoas. Há poucos dias, por exemplo, teve uma propaganda de automóveis que retratava o uso da língua de sinais dentro com intérpretes, e tudo aquilo era de uma forma humorística, era engraçado, mas ao mesmo tempo interessante, respeitoso. Né? Teve propagandas também da casa da Vez da Voz, se não me engano, em que também tinha uma situação na praia, onde uma surda paquerava um outro rapaz em língua de sinais, e aquilo tudo era engraçado, era humorístico, mas respeitoso, e valorizavam as pessoas com deficiência. Eu acho que a TV tem que se preocupar muito com isso, não é? Como que o telespectador, do lado de lá, vai estar recebendo a informação? Como é que esse sujeito vai se sentir? Né? De que forma que a televisão se preocupa muito com a audiência, tem que se preocupar com isso. Né? Como é que eu, de repente, com uma situação dessas, vou ter audiência novamente, não é? Então, afinal, qual o intuito? É fazer se sentir bem ou se sentir mal com esse indivíduo do lado de lá? Muitas vezes isso é contraproducente até para a audiência. Sem dúvida. Porque isso cria uma barreira, um obstáculo, né, com o telespectador. Eu queria saber quem deu risada vendo um programa como esse. Que eu, quando eu assisti o programa, me deu uma angústia, assim, porque ele só fortaleceu estereótipos, né, E eu fiquei imaginando, assim, como uma pessoa pensou que alguém poderia rir disso. Isso, pois é. Que humor é esse? Sim, parece ter uma ideia imediatamente. Através dos contatos políticos, por exemplo, na Câmara dos Deputados foram feitos discursos, colocando exatamente essa questão. Não é? O que se pretende com esse tipo de programa. Então, lamentavelmente, isso vai ficar na história da TV brasileira, e nós temos que cada um fazer esse trabalho que estamos fazendo hoje aqui, divulgar que não é isso que queremos, não é esse o ideal de televisão. Muito bem. Nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos em seguida com o Ver TV, que conversa aqui sobre a relação das pessoas com deficiência e a televisão. Nós voltamos já. A partir de 29 de agosto, as emissoras que compõem a rede legislativa de televisão no Brasil vão mudar de número na lista de canais. Fique atento, você vai sintonizar a TV Câmara de João Pessoa no canal 6.2. A sintonia será feita automaticamente pelo aparelho de TV. Agora, caso a sua TV não sintonize, basta executar a função de busca ou sintonia de canais para regularizar a transmissão. Não esquece, tá? É a partir de 29 de agosto que a TV Câmara de João Pessoa será canal 6.2. A rede legislativa é transparência e informação. Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje
conversa aqui sobre a relação entre as pessoas com deficiência e a televisão. E nós terminamos o bloco anterior ainda falando sobre aquele lamentável episódio do programa humorístico, ou pretensamente humorístico, chamado Casa dos Autistas. E o José estava fazendo uma boa relação aqui no intervalo entre o programa que ajuda a pessoa com deficiência e aquele que prejudica, né, José? Isso não só ajuda, como corrobora com a sociedade, construindo uma ideia ou desconstruindo algo que arduamente e historicamente as pessoas envolvidas na luta pelas pessoas com deficiência têm defendido, né? A Carla, por exemplo, ela se estimulou a ingressar no esporte depois de ver uma reportagem que mostrava a capacidade que pessoas podem ter também para atletas de jogarem tênis de mesa. Ao contrário desse episódio, que gerou sentimentos, né, como o Fernando comentava, em muitos autistas e familiares, sentimentos negativos e até de vergonha. Eu não vi na mídia, agora eu queria que o Fernando contasse o resultado real desse programa. Nós tivemos informações de pais, pessoas que os filhos começaram a chorar quando viram aquilo e se sentiram ridicularizados e ficaram com medo de ir, por exemplo, para a escola. Né? Não vou para a escola, mãe, porque amanhã vão me, sabe? E outro que foi à escola e foi ridicularizado, sabe? Então, lamentavelmente, isso aconteceu. Quer dizer, há todo um trabalho, né? Um trabalho na educação, né? De você incentivar a inclusão, ter cuidados para as pessoas com alguma deficiência serem tratadas de uma forma normal, né? Né, sem nenhum tipo de obstáculo. Como as pessoas sem deficiência, não é? Como as pessoas sem deficiência. E, lamentavelmente, vem uma situação dessa e, em poucos minutos, cria todo um constrangimento, né? Isso é constrangimento, isso é discriminação, isso é tudo aquilo que a gente abomina. Não é? Existe um blog chamado Assim Como Você, do Jairo Marques, da Folha, que ele fez um depoimento assim, muito claro, muito bacana sobre esse episódio. E lá ficou cheio de opiniões de pais e de familiares, de pessoas que trabalham com pessoas autistas, sabe, agradecendo a compreensão dele e explicando que é tão difícil, o trabalho é tão árduo de estar buscando com que essas pessoas se sociabilizem para ser mostrado daquela forma. Eles realmente ficaram chateados e ficaram agradecidos da mídia, de alguma forma, receber um apoio da mídia nesse blog. Isso é muito importante salientar, porque justamente, enquanto tivemos uma televisão que fez alguma coisa assim que durou alguns minutos, conseguimos também o outro lado, não é? Que as outras televisões todas, os outros meios de comunicação colocassem essa situação, colocassem esse problema, e já houve, de alguma forma, uma compensação. Justamente nesse sentido, que as pessoas autistas tiveram alguma voz, tiveram alguma forma de se expressar e de mostrar até a sua insatisfação. Então, nós estamos começando a falar, já em relação a esse caso, sobre essa questão da inclusão, que é algo que na educação, né, está avançando. Eu sei que vocês têm bastante críticas, mas de qualquer forma é um processo que a tendência é que ele avance cada vez mais, né? Agora acho que um ponto é importante. Eu acho que as pessoas com deficiência também não devem ser completamente protegidas. Acho que a comédia faz parte, existe a parte cômica, a parte engraçada, como o José estava comentando, e que a gente não quer ser excluído disso, a gente só quer ser tratado com respeito. Vamos fazer comédia, vamos fazer piada, mas vamos fazer com inteligência, com criatividade. Esse infelizmente não tinha, né? Nesse caso não havia essa... Eles usaram muito... se basearam muito no estereótipo e numa coisa que eu realmente ali, não sei, não tem nem palavras para dizer. Faltou o limite ético, né? Faltou o limite ético de saber até onde que eu posso, até onde que eu sou agradável, que eu sou interessante e qual o objetivo do telespectador ao ver uma... Eu fico me perguntando, como vocês também se perguntaram, que público dá risada disso, né? Se é um programa de humor, que público dá risada disso, né, Carla? E tem muita coisa que acontece engraçada com a gente, né? Pois é. Por exemplo, já aconteceu duas situações cômicas comigo. Uma de uma pessoa falar assim, nossa, mas você está na cadeira de rodas? Uma pessoa indignada, mas você está na cadeira de rodas? Mas você é muito bonita para estar na cadeira de rodas. Aí eu falei assim, pior se fosse feia, né? E teve outro que aconteceu outro dia desse, esse eu já nem sei se seria bom ou não, mas uma criancinha que chegou para mim e falou assim, você já morreu? E eu falei assim, não, tô viva. Ela, não, você tem uns 100 anos já, não sei o que. Aí, enfim, eu acho que existem situações engraçadas e cômicas, né?
e que tem que ser usadas com inteligência. É claro que mestres da comédia sabem fazer muito isso, Chico Anísio, entre outros. Há humoristas, inclusive, né? Pessoas com deficiência, né? Há uma deficiente visual, que é um humorista famoso. É o Magela, né? A gente tá Magela. Magela, mesmo já vi ele falar, não, que as pessoas perguntam para ele, não, mas o senhor é assim mesmo, é cego, mas não tem o pé assim, não cheira. Ele fala, não necessariamente eu preciso, eu só não enxergo, só não sou cego. Né? Mas não tem, o cego não precisa ter né, o nariz grande, a boca comprida, nada disso. Olha, eu acho que foi muito bom falar isso, porque não há nenhum, acho que nessa discussão, nenhuma tentativa de se impor limites, né, e obstáculos a quem quer fazer humor, né? Mas eu acho que o próprio humorista deve saber a responsabilidade que ele tem, né? Sim, qual o objetivo, né? Qual o objetivo dessa? Humorista para quê? Para o sujeito rir, se sentir bem, né? Exatamente. E eu queria, então, continuar naquela questão da inclusão, né? Eu estava dizendo, né, da inclusão, nós já mostramos aqui um pouco do trabalho da Carla, mas eu queria mostrar um pouquinho mais. Esse trabalho que não tem a ver diretamente com a deficiência. Quer dizer, as pessoas com deficiência podem exercer qualquer tipo de trabalho dentro das suas limitações, é claro, mas qualquer tipo de trabalho como os outros. E eu vou mostrar mais um trechinho aqui do trabalho da Carla, fazendo uma matéria jornalística, por Caminhos da Reportagem. Da TV Brasil. Da TV Brasil, que não tem nada a ver com a deficiência, né? Tem a ver com o trabalho como jornalista. Vamos ver. Se você é brasileiro e for para fora do país, não se admire se ao perguntar qual é o padrão de beleza atual, a resposta for ser como você. E não é à toa. O Brasil é um país que se preocupa com a aparência. Somos o terceiro maior consumidor de produtos de beleza no mundo. No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai entender mais sobre o universo da beleza e saber por que ele vem crescendo tanto no Brasil. Então foi difícil. Eu não acreditava que fosse passar na segunda fase, de forma alguma. Eu não tinha a menor noção de que passaria, mas passei. Hoje existem 6 cursos de nível superior reconhecidos pelo Ministério da Educação que tem no título da sua formação a palavra beleza. E essa turma aqui em Goiás é a primeira a estudar de forma gratuita no Brasil. E eles já sabem direitinho em que ano vão se formar. 2013, mais a televisão. Nós estamos aqui assistindo o trabalho da Carla e nos perguntando, será que tem que ter também cota? Quer dizer, já existe cota, e o Fernando lembrava isso, já existe cota no mercado de trabalho. Uhum. Agora, a televisão deveria também se submeter, né, a essa determinação e colocar pessoas, jornalistas de outras funções televisivas com deficiência trabalhando normalmente? O que você acha, Carla? Eu acho que é um assunto a se pensar, assim, realmente é muito raro ver profissionais com deficiência atuando, não só atuando por trás, né? Atuando na frente da televisão. Então, hoje tem casos muito raros, assim. Tem a Flávia Sintra, que iniciou um trabalho belíssimo agora no Fantástico. Ela é uma cadeirante, também tem uma tetraplegia, e ela faz um excelente trabalho. Eu conheço pouquíssimos casos de pessoas com deficiência que realmente tem a Juliana, da TV Brasil. Nesse sentido da pergunta, talvez o que se podia utilizar como parâmetro segundo o IBGE, são 14% da população brasileira, né, são pessoas com deficiência, nós poderíamos tentar ver se existem 14% de pessoas na televisão com deficiência, né, que aparecem na televisão. Pelo que a Carla está dizendo, não, né? Ela falou 3 aqui. Eu falei 3, estou tentando puxar aqui. O que eu acredito é que a TV, ela não deva, na verdade, expressar uma realidade. Ela deve expressar a heterogeneidade, né? E o povo brasileiro é heterogêneo na sua etnia, na formação na sua constituição étnica, mas é diverso também
quanto às pessoas com deficiência, quanto a pessoas com orientações sexuais diferentes, quanto a religiosidades diferentes que existem no nosso país. Então, acho que a discussão até ela vai um pouco mais além do que do simples aspecto da deficiência. Mas na TV, eu acho que isso vai além, como eu disse, é a heterogeneidade do povo brasileiro, que inclui também as pessoas com deficiência, que não são apenas pessoas com deficiência física. Né? E às vezes a gente tem muito a tender a pensar na deficiência muito mais como a deficiência física. Mas são deficientes visuais, são autistas, são deficientes intelectuais, que aparecem pouco, inclusive, também na televisão. As pessoas surdas, usuárias ou não de língua de sinais. E quanto maior for a diversidade, quanto mais diversidade se mostrar, mais também experiência de vida, mais informação essas pessoas trazem. E mais facilidade de não acontecer casos tristes, como aconteceram agora, né? Pois é, eu acho que uma coisa interessante é você, como tendo uma deficiência e trabalhando como jornalista, por exemplo, levar para as redações essas questões como pauta. Porque as pessoas que trabalham lá não convivem, né? A grande maioria não convive nesse universo. E então, existe uma facilidade por essa vivência também, né? Por exemplo, eu fiz um Caminhos da Reportagem na TV Brasil muito bacana, que o José até me apresentou, sobre mães com deficiência. E eu consegui histórias maravilhosas, inclusive de uma menina tetraplégica que estava grávida. A gente conseguiu gravar o parto dela, que foi uma coisa assim, emocionante, né? E são coisas que realmente as pessoas que não têm muita vivência, às vezes elas têm dificuldade até de lidar com isso, porque às vezes nem imagina que uma pessoa com tetraplegia pode ficar grávida. E de repente a televisão mostra isso, né? E a televisão mostra, e aí a pessoa que está lá em casa fala assim, poxa, então eu posso namorar, então eu posso ficar grávida, eu na cadeira de rodas. Então, é a grande resposta, né? Então eu posso. Né? Então eu posso participar dessa sociedade. E mais além, as pessoas que não são deficientes e que não têm experiências com deficiência, elas também podem pensar, eles podem, né? Eles também têm a possibilidade de ter essas experiências humanas. E passam a se relacionar com eles até de uma forma menos conflitiva ou com menos temores. Mais incluído, né? Está mais incluído. E aí falando da inclusão, essa é a verdadeira inclusão. A gente quando fala em inclusão, pensa só na escola. A inclusão, né, na educação, essa coisa toda. Que a gente sabe ainda que faltam muitos investimentos para que a inclusão se dê da forma como nós... não é só ir pôr a criança lá, né? Não é só colocar o sujeito, o professor tem que estar capacitado, enfim, o material muitas vezes é diversificado, né? Inclusive com a necessidade do segmento da pessoa com deficiência. Agora, o importante é essa inclusão na vida social, que vai muito além da escola. Né? É isso, é estarmos falando sobre o assunto, é estarmos discutindo e vemos que saída que nós vamos buscar junto com essas pessoas. E sempre lembrando disso, junto com as pessoas com deficiência, decidir junto com elas, isso é importantíssimo. Ele deu a dica aqui para vocês também colocarem aqui uma opinião final, nós estamos chegando ao fim do programa, sobre o que fazer, quer dizer, quais são os caminhos, quais são os próximos passos que a gente deve ter para ampliar não só esse debate, mas também ampliar concretamente a presença, como a da Carla, né, na televisão, que outras pessoas também possam exercer funções como as que ela exerceu na TV. E mais do que isso, quer dizer, como a TV deve tratar respeitosamente essas pessoas. Quais são as suas sugestões aí? Eu acredito que dar a oportunidade e enxergar, as limitações existem, claro, né? Mas saber dar oportunidade para que essas limitações não sejam barreiras. Né? Se você der o acesso, se você der as adaptações necessárias, essas pessoas conseguem fazer as coisas. E aí acreditar no potencial do outro. Eu acho que assim, nessa troca, a pessoa com deficiência vai poder ter a oportunidade de estar indo em busca de um trabalho como o meu, né, na televisão, e ela vai ser vista. E isso é uma troca, né? Eu mostro aqui o que eu faço, a pessoa que atrás da telinha vê e começa a conviver com isso e abrir um pouco mais os seus parâmetros e quebrando seus paradigmas para uma sociedade mais inclusiva. Eu acredito muito no investimento, né? Muitas vezes na necessidade mesmo do orçamento carimbado, específico, né, para a pessoa com deficiência. De que modo? Até porque, é claro, isso é histórico, lamentavelmente foram excluídos.
né, socialmente. A exclusão começava nas famílias, inclusive, né, por anos e anos. E agora nós estamos buscando formas de reparar isso. As famílias isolavam, né? Muitas, infelizmente. Trancavam o sujeito. Não sabia, não é por maldade, não é um caso de polícia. Não. É porque o sujeito realmente não sabia o que fazer com esse indivíduo. Como é que ele vai ser recebido na escola, como é que ele vai ser recebido na igreja, enfim, nos diversos setores da sociedade. Então, eu acho que precisa muito de investimento, orçamento específico para pessoas com deficiência. Hoje a pessoa com deficiência, ela é parte da sociedade, né? Ela está em todos os lugares, ela está na escola, ela está nas universidades, ela está na TV também, ainda que de certa forma um espaço pequeno, né? Iniciando, mas ela já está na TV. Eu vejo que a TV precisa assumir, como eu já disse, essa heterogeneidade e passar a evidenciar as deficiências, todas as deficiências, sem medo de mostrar a deficiência, porque isso é importante também, sem medo de mostrar a deficiência. Tem que ter muita coragem, né? De mostrar a deficiência. Mas eu também tenho outra perspectiva a respeito da TV, que é a questão das políticas públicas que eu comentei, né? A gente também precisa cobrar que aquelas políticas que já existem e que já deveriam estar sendo executadas, como a política de acessibilidade na radiodifusão, nós precisamos correr atrás disso, a gente precisa lutar por isso. E se deixar, Se deixar, nunca isso vai acontecer. A respeito da inclusão também, eu queria aproveitar o espaço do programa e convidar todos os telespectadores. No dia 19 e 20 de maio desse ano, a comunidade surda brasileira vai discutir aqui em Brasília a sua inclusão educacional, né? Então, eles vão abrir esse espaço de diálogo com o Legislativo Nacional e também com o Poder Executivo para discutir a sua própria deficiência e o seu próprio espaço na educação. Isso é o que o Fernando Cota falou. Não é apenas pelos deficientes, mas é com os deficientes. É eles também tendo a sua própria voz. Muito bem, José. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado por terem comparecido aqui ao programa, por terem trazido esses esclarecimentos que para muita gente é ainda uma novidade, mas eu espero que sejam ampliados na sociedade brasileira. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em casa, lembrando que todos podem participar do programa enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico vertv@tvbrasil.org.br ou nos escrevendo pelo Twitter, @programa VerTV, ou ainda nos telefonando pelo 0800 619 619. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um VerTV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!